Olá, meninos! Estão dando continuidade aí ao nosso conteúdo, né? A gente vai trabalhar na aula de hoje Impactos Ambientais 2, que é o restante das poluições que nós temos. Na primeira aula nós trabalhamos só poluição atmosférica e nessa nós vamos trabalhar a poluição da água, a poluição do solo, poluição radioativa e assim por diante. Então, deixa eu pegar o material para vocês. Bom, então vamos lá. Iniciando a poluição da água, né? A poluição da água é uma das que cai mais em vestibular. Tá? Por quê? Por conta do quanto é precioso o bem da água. Então, aqui nós já temos um primeiro tópico que cai muito em vestibular, que é justamente a eutrofização. O que é a eutrofização? A eutrofização é um processo que ocorre por conta do aumento do número de algas, né, na floração da água. E esse aumento do número de algas na flor da água vai impedir que os raios solares penetrem na água e que ocorra a fotossíntese. Tá? É basicamente isso. Então, a eutrofização ela se dá principalmente quando uma grande quantidade de dejetos orgânicos ou de adubos, como nitratos e fosfatos, é liberado na água. Isso vai fazer com que aumente, né, uma grande quantidade de algas que ficam na superfície da água. Essas algas, elas vão criar, tá? Elas vão criar uma barreira que vai impedir, certo? Vai impedir a entrada de luz naquele sistema aquático. Não entrando a luz, não vai acontecer a fotossíntese, certo? E não vai ter oxigênio dissolvido na água, causando a mortalidade, certo? De toda a cadeia alimentar aquática. Ok? Então, o grande problema da eutrofização é o impedimento da entrada da radiação solar. Ok? Essas espécies que ali precisam do oxigênio vão morrer. Depois, uma grande quantidade de bactérias vão decompor, consumindo ainda mais o oxigênio daquele ambiente e causando a morte dos outros organismos que dependem ali daquele oxigênio. Tá? Então, o grande efeito da eutrofização é justamente porque a água fica sem oxigênio. Tá? Outros fenômenos causam reações parecidas com a eutrofização, como, por exemplo, o derramamento de petróleo, que forma o que a gente chama de maré negra. Ele também impede a entrada da radiação solar, da luz. Tá? Então, na verdade, a eutrofização é quando acontece uma proliferação de algas. A consequência disso é o impedimento dos raios solares entrar aí na água, o impedimento da fotossíntese e a morte do sistema vivo daquele ambiente. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Bom, floração de algas nocivas, também conhecida como maré vermelha. Existe um grupo de algas que são chamadas algas de fogo, né? Também conhecidas como pirrófitas ou dinoflageladas. Tá? Em alguns momentos, elas podem também se proliferar de uma maneira incontrolável na água. O que causa essa proliferação? A mesma que causa a proliferação da eutrofização. Excesso aí de nitratos, de fosfatos, né, de dejetos orgânicos. Então, essa espécie de alga, certo? Ela, na maioria das vezes, acontece aí, certo? A coloração de um tom bem avermelhado no ambiente. E essas algas promovem a formação de toxinas. Essas toxinas, elas são liberadas, tá? Essas toxinas, elas são liberadas na água, causando a mortalidade da cadeia marinha ou da cadeia, né, digamos assim, de água doce, tanto faz, certo? Então, como eu disse para vocês, uma alteração, principalmente na alimentação, mas existem outros fatores que também, né, poderiam aí ocasionar a maré vermelha, é justamente, né, uma reprodução descontrolada de algas dinoflageladas, cianobactérias, que produzem toxinas e causam a mortalidade dos outros organismos da cadeia marinha. Tudo bem? Essa é o que nós chamamos de maré vermelha. Tá? Bom, derramamento de petróleo.
né? Derramamento de petróleo, ele vai liberar na água o petróleo, que é uma substância viscosa, que não vai se misturar com a água, ele vai fazer aí uma barreira, uma camada impermeável, que também vai diminuir a luz, também vai impedir a produção de oxigênio, as trocas gasosas, tá? Porém, o petróleo, além de fazer essa barreira, o petróleo ele também causa outros danos aos organismos que vivem no ambiente marinho ou no ambiente do ciclo, depende. Né? Às vezes, derramamento é na costa, pode entrar em alguns rios, né? Mas geralmente é mesmo no mar. Né? O petróleo ele também se adere às brânquias de peixes e às penas de aves marinhas, causando a morte também desses seres de grande porte. Tá bom? Provoca aí problemas respiratórios e outros seres vivos. Tudo bem? Então, nós temos aí, ó, em 2010, no Golfo do México, né, um grande vazamento onde uma plataforma explodiu, certo? E causou a morte de cerca de causou a liberação de cerca de 5 milhões de barris de petróleo no mar, certo? Causando efeitos devastadores que até hoje são presentes aí no nosso ambiente. O outro ponto que eu queria que vocês analisassem é sobre aquelas manchas de óleo que estavam aparecendo no litoral brasileiro. Né? Esse ano voltou novamente. Mas ano passado, isso pode cair muito em vestibular, porque ano passado, né, aconteceu de nós termos aí determinadas capitais uma grande quantidade de manchas de óleo, certo? Que eram, digamos que chegavam até a praia. Dê uma lida sobre isso, tá bom? Beleza? Então, essas são as 3 principais poluições da água. Agora nós vamos para a poluição do solo. Né? A poluição do solo, nós temos aí grande quantidade de poluentes do solo, desde produto químico, né, até mesmo produtos, resíduos sólidos, que é o nosso lixo, tá? Que é o que mais nós temos hoje como poluidor do solo. Toda poluição causa degradação do solo. Quando ocorre uma perda de nutrientes, né, tendo aí a sua estrutura modificada, né, resultando aí do excesso de utilização ou mesmo de uma degradação por erosão por conta de um desmatamento, ou justamente a mudança, né, da morte de micro-organismos, certo? E causando a deficiência de nutrientes que nós temos no solo. Tudo bem? Porém, como eu disse para vocês, o principal poluidor do solo são os resíduos sólidos. Né? O que são resíduos sólidos? São justamente, digamos assim, os materiais que são originados pelo consumo, né, do ser vivo, do ser humano, tá? Chamados resíduos sólidos urbanos, conhecido popularmente como lixo. Então, nós temos aí, ó, 52% como material orgânico, 28% como papel e papelão, 3% como vidro, 5% como metal, 6% como plástico, né, e 6% como outros. Tá? Então, nós temos um grande problema nessa questão desses resíduos, que é principalmente o destino adequado a esses resíduos. Né? Então, nós temos aí, principalmente nas grandes cidades, a destinação totalmente inadequada, certo? Ao lixo urbano, causando problemas sociais, ambientais e econômicos. Certo? Por que eu digo para vocês que nós temos aí uma destinação inadequada desses produtos aí? Né? Veja só, todas as vezes que nós temos uma demanda de lixo, essa demanda ela gera um custo muito grande para o governo. Né? Então, a maioria dos ambientes não possui um tratamento adequado que inicia inicialmente pela coleta. Né? A coleta do lixo é a primeira etapa que nós temos. O ideal, né, é que nós tivéssemos a coleta seletiva para promover o que nós chamamos de reciclagem. Mas, obviamente, nós não temos. Né? Então, nós temos aí o destino do nosso lixo urbano. Certo? Ele pode ser dado nos lixões, né, que nós temos aí a céu aberto, causando poluição do solo, causando poluição aí das águas, né, que o lixão ele promove aí um líquido tóxico que vem da decomposição
enfim, decomposição de orgânicos, principalmente de orgânicos, conhecido como chorume ou cherume. Se esse líquido ele cair num lençol freático ou ele atingir mananciais, né, isso vai causar uma toxicidade muito grande, vai causar poluição da água também, né? Fora que o lixão ele atrai também bactérias, vírus, atrai vetores de doenças como insetos, como roedores e assim por diante. Mas é justamente o destino mais adequado do solo, né, do lixo, desculpa, é o destino mais adequado do lixo porque é a forma mais barata, tá bom? Depois nós temos o aterro sanitário. O aterro sanitário seria aí um lixão, né, digamos assim, seria um lixão monitorado, né, e ambientalmente correto. O aterro sanitário ele se dá pelo primeiro inicia-se o escavamento, né, de grandes valas e aí o tamanho é indeterminado, certo? Depois que é escavado, essa vala ela é impermeabilizada principalmente com argila, né, e ela é canalizada para retirar justamente o chorume. Esse chorume ele vai para um centro de tratamento, né? Nós temos canalização de gás que pode ir aí também para uma usina de produção de energia através de gás, né? E com o tempo, né? Esse aterro ele vai sendo, né, aterrado, o lixo vai sendo misturado com terra. E a grande sacada é que um aterro sanitário, depois que ele é tampado, né, esse solo ele pode ser utilizado principalmente para um reflorestamento e até mesmo para uma construção. Tá? Como ele é impermeabilizado, como ele é todo drenado, não tem acúmulo de resíduos tóxicos no solo. O grande problema do aterro, né, é o custo. Né? É o custo. Ele tem um custo alto aí. Tá bom? Compostagem, que é o que acontece no aterro, né, onde o lixo ele é misturado com terra para que aconteça a decomposição da matéria orgânica, principalmente, e a partir dali ser extraído um adubo natural, tudo bem? Reciclagem seria a solução mais adequada para o nosso lixo, né? Seria a solução mais adequada para o nosso lixo, né? Onde você tem aí a reciclagem, você ainda tem a redução, né? E você ainda tem a reutilização. Então, a reciclagem hoje seria importante porque preserva recursos, diminui a energia, tá bom? E reduz o impacto para o meio ambiente. A coleta seletiva é justamente você coletar os lixos a ser reciclado para você ter digamos assim, para que você tenha um destino adequado do lixo para suas próprias usinas e melhorar o processo. Ok? Desmatamento e erosão. Isso aqui é o que acontece no solo, principalmente, né? Que acontece no solo, principalmente pelo uso, né, intensivo ou de forma errada, né, do solo. Né? O desmatamento ele vai retirar a superfície de cobertura do solo, né, proporcionando uma erosão ainda maior. Isso aqui, com o tempo, pode deixar o solo inutilizado. Poluição radioativa é quando você tem a poluição do ambiente através de materiais radioativos. Isso aqui digamos assim, bem menos encontrado no nosso meio ambiente, até porque esses resíduos radioativos eles vêm através, né, de processos industriais radioativos. Geralmente existe uma lei, né, que você tem aí um certo controle, né, para as usinas que utilizam esse tipo de material tem um controle, né, onde enterram isso aí, por exemplo, em barris de cobre e assim por diante. Mas é uma radiação que poderia causar sérios danos ao ambiente, né? Isso aqui causa danos desastrosos, tá bom? Em 1987, nós tivemos aí em Goiânia, né, um acidente radioativo com uma máquina de raio-x, onde os indivíduos tiraram a cápsula do césio 137, contaminou 249 pessoas, né? E produziram 13 toneladas de lixo atômico, porque onde ele tocava, ele causava a contaminação. E para a gente finalizar, introdução de espécies exóticas, isso aqui degrada
também o meio ambiente, é quando você coloca, né, o organismo vivo num ambiente que não é, digamos assim, o seu ambiente natural, certo? Isso pode ocasionar um desequilíbrio na cadeia alimentar, porque na maioria das vezes o organismo que você introduz ali não tem predadores naturais, né? E aí eles vão começar a competir com as espécies naturais e vai ser uma competição desequilibrada, né? Porque como eles não têm predadores, eles vão aí se proliferar em grande quantidade. Então nós temos vários exemplos disso aí, né? Os coelhos foram introduzidos na Austrália, o figo da Índia, certo? E, né, o aguapé e assim por diante. Beleza, meninos? Um abraço, tudo de bom. Qualquer coisa, né, me procurem para tirar as dúvidas. Até mais, meninos. Um abraço.